do Congresso no orçamento e a questão da Previdência e dos aposentados. Isso está em manchete, Ari? Está em manchete, Ari, olha aí, ó. Manchete Raniele Veloso. Haddad diz que desoneração da folha gera risco para a Previdência. A receita é sagrada para pagar os aposentados. Não dá para brincar com essa coisa. Raniele. Pois é, Amadeu, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essas tensões entre Congresso Nacional e governo federal não vão atrapalhar a aprovação de pautas importantes para o governo, que essas despesas que foram criadas em projetos aprovados aqui pelo Congresso pode atrapalhar, inclusive, no pagamento para os aposentados e pensionistas. O ministro falou que dessa forma vai ser necessário uma outra reforma da Previdência. Isso ainda por causa do tema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que é a desoneração dos municípios. O governo tenta um acordo diretamente com os municípios, uma vez que nessa situação, e o placar do STF está agora, eles teriam que voltar a contribuir com a Previdência, numa alíquota bem maior do que eles pagam hoje, que é 8%, iria para 20%. Vamos ver o que o ministro falou. A reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência, se você não tiver receita. Então nós temos que ter muita responsabilidade com isso. A receita da Previdência é sagrada, é para pagar os aposentados. Não dá para brincar com essas coisas. Mas eu... Olha, só lembrando, Amadeu, que de acordo com o balanço que foi divulgado pelo governo, as contas públicas, unindo ali o Tesouro, o Banco Central e também a Previdência, nesse mês de maio teve um déficit de 1,5 bilhão de reais nas contas públicas. Mas a gente lembra que, pela regra do arcabouço fiscal, o governo pode aí gastar o total 28,9 bilhões de reais sem ferir a meta fiscal. Olha, já está com a gente o professor Marco Antônio Villa, já estamos acessando o nosso decano. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos aqui animados aí para conversar sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo e que, aproveitando o gancho, Amadeu, a questão da Previdência é uma questão complicada, não é fácil, sabemos, né? E que envolve muitos problemas. Um deles é quando você começa a fazer uma série de cortes, chamado de desoneração, eu gosto dessas expressões, na verdade você está cortando, privilegiando um setor e prejudicando o outro, e no fio, no ponto final, o aposentado. Então é uma questão muito complicada, aí vocês veem quão importante é a discussão no parlamento séria de assuntos importantes como esse, da questão das receitas, que são indispensáveis, como o ministro disse, para pagar os aposentados, né? Agora, Raniele, vamos colocar também aí o PERSE nessa conta? Exatamente. O governo tinha a expectativa de que esse projeto fosse votado e aprovado hoje, mas da forma como foi na Câmara dos Deputados. Vocês lembram que semana passada a gente falou aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociou diretamente e conseguiu colocar ali um gatilho para que esse impacto nas contas públicas não ultrapassasse 15 bilhões de reais. Pois bem, Amadeu, o projeto chegou aqui ao Senado Federal, está previsto para ser votado no plenário hoje à tarde, mas a relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PSD, ela já fez 2 modificações que preocupam o governo. A primeira é a correção inflacionária, e aí dos 15 bilhões pode pular para mais de 17 bilhões de reais. Além disso, ela também colocou ali uma mudança no seu relatório que foi anexado agora há pouco, nesse momento, recebi aqui o relatório dela, não tem como ler, mas ela já tinha antecipado para mim, tinha conversado com a senadora, que apenas aquelas atividades que estejam cadastradas no CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, é que vão poder ter acesso a esse benefício, para evitar que as grandes empresas tenham acesso e aí rapidamente acabe esse valor aí de 15 bilhões de reais, que é o teto que o ministro da Fazenda conseguiu negociar. Agora à tarde, Amadeu, às 15 horas... Uma última informação, Amadeu, de uma reunião que vai ter agora à tarde, às 15 horas, no Palácio do Planalto,
com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e o líder do governo também aqui no Senado, Jacques Wagner, e talvez o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles vão se reunir com o ministro Padilha agora às 15 horas no Palácio do Planalto para debater sobre essas pautas. A princípio, o Pacheco não queria ir para esse encontro, mas parece que está sendo convencido a conversar sobre o tema que é fundamental. E eu quero que você adicione também a volta aí do DPVAT, o seguro DPVAT, que é também um tema que interessa ao governo e que mexe com as contas públicas. Porque aí a gente tem a desoneração,